O nosso show, o primeiro show oficial do Cordel Remoçado, ele envolve não só o cordel, mas conta histórias do povo, que é uma das características do cordel, é exatamente, e da cultura popular, acima de tudo, é preservar memórias que escapam à abrangência da história oficial. Poesia, eu quis mostrar o seguinte, que não existe diferença nenhuma entre a poesia considerada culta e a poesia considerada matuta ou espontânea da terra. Todas as literaturas tiveram dois tipos de poesia. Uma poesia considerada acadêmica, etc., e uma outra considerada espontânea. Mas a verve, a inspiração é a mesma, e nessa música eu procurei chamar a atenção para um mote que nós denominamos o nome dos poetas populares deveriam estar na boca do povo, assim como está Carlos Drummond de Andrade, Castro Alves e outros poetas que todo mundo conhece. Em todas as literaturas existem dois tipos de poesia. Existe a poesia culta e a poesia espontânea ou da terra. Na poesia culta reflete-se as tendências universais. Já na poesia espontânea ou da terra, exprime-se o gênio peculiar de cada povo e de seu próprio ambiente geográfico. O poeta é aquele que vem há séculos cantando a gesta rude do homem e a história de sua região. É o aedo grego, é o bardito germano, é a chácara portuguesa, é a história sonora e humilde daqueles que não têm história. É o registro do passado no presente, é o testemunho, é o depoimento. E nós costumamos dizer que a nossa poesia é uma só. Eu não vejo razão para separar. Todo conhecimento que está cá foi trazido dentro de um só mocó. E ao chegar aqui, abrir o nó, foi como se ela saísse do ovo. A poesia recebeu sangue novo, elementos deveras salutares. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. Os livros que vieram para cá, o Lunar e a Missão Abreviada, a Donzela Teodora e a Fábula, obrigaram o sertão a estudar. De repente começaram a rimar, a criar um sistema todo novo. O diabo deixou de ser um estorvo e o boi ocupou outros lugares. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. Nomes como Francisco das Chagas, Batista e Firino Góes Jurema, não estarem esses nomes me dá pena no contexto de uma sala de aula. O aluno devia bater palma, saber de cada um o nome todo, se sentir satisfeito e orgulhoso, falar deles para os de menor idade. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. Lugares como a Serra do Teixeira, encravada no chão da Paraíba, uma terra que nasceu prometida para dar cantadores de primeira, terra de Ugolino e Zé Limeira. Zé Limeira no absurdo era fogo, enfrentado precisava ter fôlego, 7 gatos com ele dava azares. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. Nomes como Silvino Piruá, Manuel Caetano e Leandro. Piruá foi discípulo de Romano, de Sinfrônio, filho do Ceará. A escola devia ensinar pro aluno não me achar um bobo, sem saber que os nomes que eu louvo foram vates de muitas qualidades. O nome dos poetas populares deveria estar na boca do povo. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. A nossa poesia é uma só, eu não vejo razão pra separar.
todo conhecimento que está cá foi trazido dentro de um só mocó. E ao chegar aqui, abriram nó. Foi como se ela saísse do ovo. A poesia recebeu sangue novo, elementos deveras salutares. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. A nossa poesia é uma só. Eu não vejo razão para separar. Todo o conhecimento que está cá foi trazido dentro de um só mocó. E ao chegar aqui, abriram nó. Foi como se ela saísse do ovo. A poesia recebeu sangue novo, elementos deveras salutares. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. Muito obrigado. Muito obrigado. O debate maior foi considerado por mim o maior debate, e por muitos pesquisadores, entre Romano da Mãe d'Água, um descendente de português, pequeno agricultor e cantador, e Inácio da Catingueira, um escravo, que uns dizem que foi alforriado, outros dizem que não interessa, o importante é a obra que ele deixou. É quando Romano, que lia muitos livros vindos da Europa, que tinha mitologia, astrologia, aquela coisa toda, sempre ficou puxando Inácio para esse campo. Inácio fugindo para cantar as coisas que ele conhecia. E no final, quando ele não teve jeito, ele aplicou uma décima, falando dos deuses mitológicos, né? Latona, Cibele, Réia, Íris, Vulcano, Netuno, Minerva, Diana, Juno, Anfitrite, Andocreia, Vênus, Climene, Almaterra, Plutão, Mercúrio e Teseu, Júpiter, Zoílio, Perseu, Apolo, Ceres, Pandora. Inácio desmancha agora o nó que Romano deu. Aí Inácio disse: seu Romano, desse jeito eu não posso acompanhá-lo. Se o nó fosse em martelo, iria eu desatá-lo. Mas como foi em ciência, cante só que eu me calo. E todos consideram que essa foi uma das maiores saídas poéticas, um dos maiores debates poéticos, porque durou 8 dias no mercado de Pasto da Paraíba, no ano de 1870. Cantador vem de família, boi de carro e de parelha, cachorro bom caçador, já disse Pedro Bandeira. Tudo isso se aplica à cantoria bendita e o Romano do Teixeira. Já Inácio da Catingueira, o escravo alforriado, que nasceu para cantar, por isso foi libertado. Seu senhor o descobriu, pediu uma carta, o muniu para cantar sossegado. Dizem que Leonardo Mota a seu respeito falou que se tivesse estudado seria então doutor. Foi o único de seu tempo que com destreza e talento a Romano derrotou. Seu Romano era o cobra da ciência popular, homem duro na disputa, difícil de derrubar. Mas Inácio a seu turno também era muito duro na arte de versejar. Dizem que Leonardo Mota a seu respeito falou que se tivesse estudado seria então doutor. Foi o único de seu tempo que com destreza e talento a Romano derrotou. No debate com Romano, 1870, o Inácio com seus versos mostrou ter sangue na venta, e sua condição de negro não lhe fez pedir arrego, com precisão argumenta. E depois de muito tempo de disputa acirrada,
com a plateia presente inteiramente empolgada, Romano não teve jeito, usando de seu direito, aplicou uma rajada. Recorreu à sua memória, esperou com paciência para aplicar o seu golpe com precisão e tenência, fazendo calar Inácio, que não se entregou tão fácil aos versos em ciência. E eu vou contar para vocês no final desse debate, para o leitor ver por que se empolga e se bate, e considera esse fato o final de um grande ato, peça de grande quilate. Inácio, eu pensei que seu Romano tá na fama dos anéis. Canta um ano, canta dois, canta 6, 7, 8 e 10. Mas o nó que der com as mãos, eu desmancho com os pés. Romano, Latona, Cibele, Réia, Íris, Vulcano, Netuno, Minerva, Diana, Juno, Anfitrite, Andocreia, Vênus, Climene, Almadeia, Plutão, Mercúrio e Teseu, Júpiter, Zoile, Perseu, Apolo, Ceres, Pandora, Inácio desmancha agora o nó que Romano deu. Inácio, seu Romano desse jeito, eu não posso acompanhá-lo. Se o nó fosse em martelo, iria eu desatá-lo. Mas como foi em ciência, antes só que eu me calo. Vejam só nessa peleja, como tem sabedoria. Inácio com Romano, tem muita filosofia. Me admira Romano, um matuto interiorano, brincar com mitologia. Latona, Cibele, Réia, Íris, Vulcano, Netuno, Minerva, Diana, Juno, Anfitrite, Andocreia, Vênus, Climene, Almadeia, Plutão, Mercúrio, Teseu, Júpiter, Zoile, Perseu, Apolo, Ceres, Pandora, Inácio desmancha agora o nó que Romano deu. Inácio desmancha agora o nó que Romano deu. Muito obrigado. Muito obrigado. O cordel nasceu na Europa, aí na Península Ibérica, Espanha, Portugal. Teve também o cordel francês. Ao meu ver, pelas pesquisas que temos feito, o cordel esteve presente em quase todos os países. Eu acho que a poesia, de um modo geral, independente de cordel ou não, ele já nasceu com a própria humanidade. Prova é, por exemplo, há 700 anos antes de Cristo, Homero com a Ilíada, com a Odisseia, não é? Então é impossível a gente precisar quando nasceu o cordel. Nos foi trazido pelos colonizadores, portugueses, espanhóis, e encontrou um terreno fértil no Nordeste brasileiro. Em princípio, o talento do nosso povo, a verve artística, começou a traduzir, ou seja, versificar os textos que vinham em prosa, das histórias trazidas pelos colonizadores. E a partir daí, com o tempo, começou-se a incorporar elementos e a rejeitar-se elementos originários, né? Nós copiamos dele, dos portugueses, que deram o nome do próprio cordel, porque era vendido nas feiras assim, e tomou o nome do dispositivo pelo qual era vendido, né? O cordão ou cordel. Adágios eram os provérbios com os quais minha mãe nos ensinava, né? Por exemplo, se nós estávamos reclamando da comida, ela dizia: barriga cheia faz muita coisa.
Se nós estávamos brincando com alguma coisa perigosa, ela dizia, quem não ouve aquieta, ouve o coitado, né? Aí, se a gente estava reclamando de falta de afeto, né? Sem dúvida, fazendo birra, aquela coisa toda, ela diz assim, uns chora de muito amado, outros de pouco querido. Aí, pé que não anda não dá topada, pedra que rola não cria limo, ao que aparentemente se contradiz. E baseado nessa maneira de ensinar, através de provérbios, a gente fez uma homenagem, não só à minha mãe, mas todas as mães daquela época e de outras épocas, porque, embora, como eu digo, né, a cultura, a tradição, ela tem que se adaptar à situação da época, né? Ela tem que ir sofrendo alterações. Hoje talvez uma mãe não diga essas coisas ipsilítere, tem que acrescentar alguma coisa e tirar, mas que venha a ser o mesmo, né? É que não anda, não dá topada, pedra que rola, não cria limo. Pedra que não anda, não dá topada, pedra que rola, não cria limo. Essas coisas já falava minha mãe para os meninos, contraditoriamente. Minha mãe também dizia, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Eu ouvia minha mãe e sua filosofia, vez por outras suas teses, com as minhas não batiam. Frequentei muitas escolas, eu nadei em teorias, consultei milhões de sábios para aprender sabedoria. Recorri a mestre mundo, professor da escola da vida, sou eterno aprendiz. O saber me dá guarida, pé que não anda, não dá topada. Pé que não anda, não dá topada. Pedra que rola, não cria limo. Pé que não anda, não dá topada. Pedra que rola, não cria limo. Essas coisas já falava minha mãe para os meninos. A cultura espontânea de um povo é sua própria maneira de pensar, é seu jeito de ser e de falar, é sua arte de encarar o jogo. Através dela se livra do engodo, pode até respeitar a ideia alheia, mas a bússola que a ele norteia é sua própria consciência do real. Se você quiser ser universal, que cultive e que cante a sua aldeia. Eu ouvi falar que um caminhão de romeiro havia tombado e morreu muita gente. Aí aquilo ficou, não é? Eu aí comecei a falar, aí imaginei um cidadão que estava na roça, acordava cedo, ainda manimolente, para seguir o seu caminho, e ia trabalhar, mas ao mesmo tempo ele driblava a morte. Ele trabalhando, ele estava travando um combate com a morte, porque com ferramentas, com acidentes de trabalho, com isso tudo. E falei que a morte tem vários jeitos de acontecer e apenas um de nascer, que vida só faz ninho em ventre de mulher, em qualquer espécie. E no final,
eu falei que ele, ao invés de morrer quando estava trabalhando, ele morreu quando foi rezar, que é uma ironia, né? Quer dizer, ali praticamente ele ia contrito, etc., mas ninguém sabe os desígnios da divindade e escolheu aquele momento. Então eu me inspirei nisso aí, fiz. Acordou de manhãzinha, quase fez o sol raiar. Preparou sua marmita, sua ferramenta para trabalhar. Preparou sua marmita, sua ferramenta para trabalhar. Vai, José, vai, João, morte é vida não. Com um ar meio manimolente, Zé subiu no caminhão. Lá vai enfrentar na vida sua rival morte, disfarçada em pão. Lá vai enfrentar na vida sua rival morte, disfarçada em pão. Vai, José, vai, João, morte é vida não. Paulo Muti. Morte tem de todo jeito, se disfarça como quer. Mas viver é diferente, vida só faz ninho em ventre de mulher. Mas viver é diferente, vida só faz ninho em ventre de mulher. Vai, José, vai, João, Raquel Vieira na voz. morte é vida não. Nasces é de 7 meses, és capaz é por um triz. Sarampo, varíola, tiro, faques é driblando destino infeliz. Sarampo, varíola, tiro, faques é driblando destino infeliz. Vai, José, vai, João, morte é vida não. Na manhã de um certo dia, Maria foi rezar. Caminhão tombou na curva, Zé não teve jeito, morte estava lá. Caminhão tombou na curva, Zé não teve jeito, morte estava lá. Vai, José, vai, João, morte é vida não.
Felícia era aquela prostituta, eu não sei se eu já falei dela, que atendia em sua própria casa, na Rua da Linha. E o interessante é que todos os rapazes da cidade, na pós-adolescência, ia procurá-la, né? E ela ficava também observando o menino que estava chegando na idade, entendeu? Ela era assim, ela também fazia o investimento, ela fazia o marketing, né? Ela fazia a sedução. Então, a figura que fazia isso tão naturalmente que me chamou a atenção hoje já como adulto, tá? Pai de família. Então, eu achei que aqui as condições hoje são totalmente diferentes. Eu aproveitei para comparar, mostrar uma situação e mostrar outra, não é? Porque no nosso trabalho, um dos objetivos é exatamente esse, mostrar o que era, né, o que é e, às vezes, em alguns casos, o que poderia ser. No espaço limitado de um quarto fracamente iluminado, a propósito, em um canto, catre velho, acostumado a receber corpos nus, que faziam vai e vem cadenciado, vai e vem cadenciado, até exaustão total. Eram membros de uma geração inteira que aprendeu a brincadeira junto à linha e o ideal. Uma outra que também andou na linha, frequentou de carteirinha o bordel artesanal. E era nega Felícia que com graça e malícia ensinava outro rapaz. Era fêmea guerreira que pra fazer a feira ia cobrar o cachê de seu pai. Hoje em dia, na moderna ousadia, sua profissão seria informal. Os rapazes saídos da adolescência vão a outras residências. Natural. Hoje, uma nega Felícia não carece malícia, basta ter a libido em cartaz. Era nega Felícia que com graça e malícia ensinava outro rapaz. Ó, Lúcia Andrade. Era
nega feliz que com graça e malícia ensinava outro rapaz. Era nega feliz que com graça e malícia ia cobrar o cachê de seu pai. Paulo Cedrais. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Existe uma lenda, por sinal, africana ou portuguesa, em torno da cobra, a cobra em si, o animal. Aqui no Brasil, eu nasci, lá no interior, lá em Santo Amaro, nasci e cresci ouvindo as pessoas falarem várias coisas a respeito das cobras, né? Então dizia, por exemplo, que a cobra caninana, ela colocava a cauda na boca do menino e mamava na mãe que tinha parido recentemente. E o menino começava a ficar raquítico, é a cobra, é a cobra. Uns diziam que era papapinto, outros diziam que era caninana. E tinha os curadores, que pegava as presas da cobra, riscava, fazia aquelas orações. Geralmente a oração seguiria a seguinte, segundo Luís da Câmara Cascudo: São Bento, pão quente, sacramento do altar, toda cobra do caminho, arreda que eu vou passar. Né? Aí nós pegamos alguns detalhes dessa lenda e transformamos na música Curador de Cobra, porque todo curador de cobra é curado, mas nem todo curado é curador. Todo curador de cobra é curado, mas nem todo curado é curador. Todo curador de cobra é curado, mas nem todo curado é curador. Todo curador de cobra é curado, mas nem todo curado é curador. Todo curador de cobra é curado, mas nem todo curado é curador. São Bento, pão quente, sacramento do altar, toda cobra do caminho, arreda que eu vou passar. Mulher grávida ou menstruada, respeitada pela cobra, mata ela com o dedo, ou se o cós da saia dobra. Todo curador de cobra é curado, mas nem todo curado é curador. Todo curador de cobra é curado, mas nem todo curado é curador. Todo curador de cobra é curado, mas nem todo curado é curador. Todo curador de cobra é curado, mas nem todo curado é curador. Quem assobia de noite chama a cobra a noite inteira. Quem mata uma cobra deve ter cuidado com a parelha. A tal cobra caninana mama é mulher parida, ponta da cauda na boca da criança desnutrida. Todo curador de cobra é curado, mas nem todo curado é curador. Todo curador de cobra é curado, mas nem todo curado é curador. Todo curador de cobra é curado, mas nem todo curado é curador. Todo curador de cobra é curado, mas nem todo curado é curador. O velho Antônio Gambeu criava a cobra por ofício, vendia o Curiabanha contra o mal do reumatismo. Foi mordido muitas vezes, tirando cobra da loca. Morreu com mais de 100 anos, de velhice bem coroca. Todo curador de cobra é curado, mas nem todo curado é curador. Todo curador de cobra é curado, mas nem todo curado é curador. Todo curador de cobra é curado, mas
mas em todo curado é curador. Todo curador de cobra é curador. Mas em todo curado é curador. Todo curador de cobra. Muito obrigado. Curador de rastro é semelhante a curador de cobra. Como não tinha veterinária, etc., e quando um bezerro nascia, geralmente o umbigo inflamava e até criava a bicha em função dos animais estarem no espaço, o vaqueiro não ter percebido, né? Ainda não existia essa pecuária industrial que nós temos hoje. Então é aquela pecuária extensiva, à vontade. E alguns animais se embrenhavam na mata de forma que nem o vaqueiro, nem o dono do animal sabia onde ele estava. Mas sabia que estava com algum problema, estava com a bicheira em algum lugar. Então, porque existe uma mosca no campo chamada mosca bicheira, né? Tem a berneira e a bicheira. Então ela deposita lá suas larvas e aquilo ali migra e cresce no animal. Aí o curador de bicheira era convidado, né? O curador de bicheira era convidado, o curador de rastro, e via no rastro do animal cantando, né? O mal que comeis, a Deus não louvais, nessa bicheira não comerás mais. E hás de cair de 10 em 10, aí vinha descendo, descendo, descendo até zerar. Né? E hás de ficar sã, como ficaram sãs as chagas de Nosso Senhor. Quer dizer, a religiosidade. Dizem que dava certo. O mal que comeis, a Deus não louvais. O mal que comeis, a Deus não louvais. E nessa bicheira não comerás mais. O mal que comeis, a Deus não louvais. O mal que comeis, a Deus não louvais. E nessa bicheira não comerás mais. E hás de cair de 10 em 10, de 9 em 9, de 8 em 8, de 7 em 7, de 6 em 6, de 5 em 5, de 4 em 4, de 3 em 3, de 2 em 2, de 1 em 1, até não restar mais um. E hás de ficar limpas e sãs, como limpas e sãs ficaram as chagas de Nosso Senhor. E hás de ficar limpas e sãs, como limpas e sãs ficaram as chagas de Nosso Senhor. O mal que comeis, a Deus não louvais. O mal que comeis, a Deus não louvais. E nessa bicheira não comerás mais. O mal que comeis, a Deus não louvais. O mal que comeis, a Deus não louvais. E nessa bicheira não comerás mais. E hás de cair de 10 em 10, de 9 em 9, de 8 em 8, de 7 em 7, de 6 em 6, de 5 em 5, de 4 em 4, de 3 em 3, de 2 em 2, de 1 em 1,
até não restar mais um, que há de ficar limpas e sãs, como limpas e sãs ficaram as chagas de nosso Senhor. Limpas e sãs, como limpas e sãs ficaram as chagas de nosso Senhor. As chagas de nosso Senhor. Muito obrigado. Eu considero o rap, por exemplo, uma espécie de cordel moderno. Chorrilho era justamente Maria Tábua. Maria Tábua era aquela mulher que era amante de um deficiente, uma pessoa que tinha um problema mental, não tão grave, né? É uma coisa assim de um desequilíbrio. Eu acredito que em pequeno grau, porque ele mexia com dinheiro, se trajava bem, não andava comendo coisas na rua. Agora, no dia de receber o dinheiro era aquela confusão, né? Santo Amaro é uma cidade muito comprida. Então ele recebia o dinheiro lá embaixo, que lá em cima e lá embaixo é em função do rio Subaé. Então, lá, quando o rio Subaé, na direção que ele vai para o mar, a gente está indo para baixo. Subindo em sentido contrário ao rio. Então, quando eles vinham lá de baixo, onde ficavam os bancos, o INPS, não sei se na época era INPS, mas tinha INPS, INPC, IAPTEC, um bocado de coisa, ele vinha discutindo essa questão do percentual, ela achando pouco, ficava brigando, passava numa bodega, tomava uma, e ela ficava aborrecida quando alguém chegava e dizia: Maria Tábua, cadê Guiba? Ela dizia: pergunte à sua mãe que ela sabe onde está. Aí começava a tecer, a jogar uma quantidade enorme de palavrões que ela própria inventava e criar situações assim, envolvendo a família do cidadão que denotava imoralidade. Então, ela descarregava tudo. E eu considerava isso o maior chorrilho que eu já vi na minha vida, foi o de Maria Tábua. Maria Tábua, a mulher mais desbocada que já vi doca danada, um engenho de xingar, de braços dados, com guiba, tapas e beijos, tampa, panela, desejo, baixo acima a brigar. Ela xingando era uma metralhadora, varrendo que nem vassoura os terreiros do lugar. Mães a gritar, botava filho pra dentro, freire entrava no convento, correndo para rezar. Maria Tábua, cadê Guiba, onde está? Na sua casa, sua mãe sabe o lugar. Maria Tábua, cadê Guiba, onde está? Na sua casa, sua mãe sabe o lugar. De sua boca saía a tempestade, arrasando a cidade, verdadeiro vendaval. Gente decente baixava a veneziana e espiava toda a trama pela fresta da moral. O seu estorrilho tinha origem na pergunta: Maria Tábua, me conta, cadê Guiba, onde está? Ela apontava sua boca que era arma, ela está na sua casa, sua mãe sabe o lugar.
Maria Taboca de Equipa, onde está? Na sua casa, sua mãe sabe o lugar. Maria Taboca de Equipa, onde está? Na sua casa, sua mãe sabe o lugar. Seu pai é um verbo pregueiro, seu avô velho galheiro não passava no portal, pois sua avó dia todo na janela, dando bola e muita tela para os homens a passar. Maria Taboca de Equipa, onde está? Na sua casa, sua mãe sabe o lugar. Maria Taboca de Equipa, onde está? Na sua casa, sua mãe sabe o lugar. Maria Tábua, a mulher mais desbocada que já vi doca danada, um engenho de xingar, de braços dados, com guibata, paz e beijos, tampa panela desejo, baixo acima a brigar. De sua boca saía uma tempestade, arrasando a cidade, verdadeiro vendaval. Gente decente baixava veneziana e espiava toda a trama pela festa da moral. Maria Taboca de Equipa, onde está? Na sua casa, sua mãe sabe o lugar. Maria Taboca de Equipa, onde está? Na sua casa, sua mãe sabe o lugar. Maria Taboca de Equipa, onde está? Na sua casa, sua mãe sabe o lugar. Besouro de Santo Amaro. Jorge Amado fala, inclusive, num capítulo do livro Mar Morto, era um capoeirista que, ao meu ver, se insurgiu contra o preconceito, não é? Preconceito racial muito grave, e o preconceito contra a própria cultura negra, no caso da capoeira, no caso do candomblé. Então ele dava pernada em gente, pintava o sete, acabava a festa. E a história que eu conto é de um desafio que ele sofreu de outro capoeirista, Valentão, quando estava sentado num bar e chegou e ofereceu uma cachaça a ele, mandou botar 2 cachaças. Ele sentado, aí depois o cara olhou para ele e disse: essa cachaça é sua, é para você tomar. Ele aí disse: não lhe pedi cachaça. Aí o cara disse: você sabe com quem está falando? Ele disse: não me interessa saber com quem estou falando, não. Você está falando com 12 homens, que era o apelido do outro camarada. Tinha batido, sem dúvida, em 12 homens. Aí ele disse: então saia para conhecer Besouro de Santo Amaro. E travaram uma luta muito longa, a polícia chegou, 12 homens fugiu, ele foi preso, depois saiu, e dizem que foi na casa de 12 homens, pegou a mulher de 12 homens e levou para morar com ele. Esta é uma história de natureza baiana que envolve o recôncavo, o maçapê e a cana, o engenho, a usina, o candeeiro de manga,
carreiro que conduz a junta de boi de canga. Ela envolve uma cidade bem antiga da Bahia. Um de seus protagonistas a ela é quem pertencia. Me refiro a Santo Amaro, a cidade de besouro, negro valente danado, que não levava desaforo. Besouro estava sentado dentro do bar de Bubu, tomando sua cachaça num dia de céu azul. Era um domingo à tarde, o papo estava animado. Suas histórias de briga muitas já tinha contado. Falava das aventuras, das mulheres que ele tinha, do cavaquinho que tocava, do saveiro e da rinha, do samba que acabara lá pras bandas de Candeias, do panaço de facão que deu em Chico Lampreia. De repente esqueceu de saído não sei de onde, um cidadão arrogante vindo talvez lá do Conde, que após olhar para todos e estudar o ambiente, pediu ao dono do bar 2 doses de aguardente. O dono do bar então, que estranhou o pedido, sem fazer contestação, nem querer ser atrevido, por dever da profissão botou em copo de vidro 2 porções de cachaça para o desconhecido. E esse, ao ver a cachaça no copo sobre o balcão, olhou detalhadamente para quem estava no salão e, com ar de autoridade todo cheio de razão, apontou o indicador para um certo cidadão. E com o dedo em rixa ele disse: venha cá, para a pessoa apontada querendo lhe comandar. Depois lhe mostrou o copo e falou quase a gritar: esta cachaça é sua, é para você tomar. Não sabia ele ainda aquele a quem escolheu para tomar a cachaça por puro capricho seu. Simplesmente era besouro, e pra briga já nasceu. Um capoeira temido que o Massapê concebeu, besouro cordão de ouro, valente de profissão, que muitas vezes usara a mesma provocação. Diante daquela ordem arretou-se então, respondeu pro forasteiro: não pedi cachaça não. O sujeito disse: cabra, eu vou lhe dizer meu nome, pra você se borrar todo, se arrepender de ser homem. Com a criação desse jeito no meu facão dá é fome. Saiba quem está falando, é seu patrão 12 homens. Aquela apresentação foi a gota que faltava pra besouro se arretar, sair e vir pra calçada e dizer pro forasteiro: eu lhe encaro, venha cá pra conhecer besouro de Santo Amaro. Ao dizer isso ele deu os 3 saltos para trás e, já de facão na mão, destemido e audaz, esperou por 12 homens que também estava armado e gritando: vem que tem, você vai sair cortado. E os dois se engalfinharam numa luta de gigantes. O tinido dos facões podia se ouvir distante. O povo estupefato assistia à contenda, sem saber quem venceria aquela luta horrenda. E bem no auge da luta, os dois querendo vencer, uma pessoa gritou: vem polícia, vou correr. Besouro não se assustou, mas 12 homens correu, e besouro só foi preso porque ali permaneceu. Besouro escoltado bem no meio da patrulha, mas na ponte das moringas deu um nega, fez firula. A polícia não esperava a reação e só viu quando besouro saltou da ponte dentro do rio. Mas um dia, numa sede da usina Maracangalha, aprontou uma picula que lhe valeu a mortalha. Pra punir um desaforo, aplicar uma lição, fez montar num burro brabo o filho de seu patrão. O rapaz adoeceu, o pai ficou irritado, não atirou em besouro, pois tinha o corpo fechado. Então tramou sua morte com jagunço contratado. Não demorou o serviço, foi logo executado. Fizeram um samba de treta em casa do povoado. Esperaram por besouro, tudo estava preparado. A qualquer hora na certa ele apareceria, ou para acabar o samba ou para fazer folia. Jagunço, sabendo disso, esperou bem paciente. Quando o besouro chegou, elegante e valente, mal adentrou o recinto, o candeeiro apagou e uma faca de ticum, sem dó, seu ventre cortou. Assim se acabou o besouro num clima de desamparo, tendo seu fato de fora, o castigo custou caro. Na busca de um perdão, invocou com devoção o nome de Santo Amaro. Viveu a sua maneira, irreverente e brabo, egresso do Massapê, inteligente arretado, recôncavomente foi altamente autenticado. Aquela apresentação foi a gota que faltava
pra besouro se irritar, sair e vir pra calçada, arretar-se de uma vez e dizer eu lhe encaro, vem pra cá pra conhecer. Aquela apresentação foi a gota que faltava, a besouro se irritar, sair e vir pra calçada, arretar-se de uma vez e dizer eu lhe encaro, venha cá pra conhecer. Besouro de Santa Amaro, todo mundo, venha cá pra conhecer. Besouro de Santa Amaro. Aquela apresentação, a besouro se irritar, sair e vir pra calçada, arretar-se de uma vez e dizer eu lhe encaro, venha cá pra conhecer. Besouro de Santa Amaro. Mas venha cá pra conhecer. Besouro de Santa Aí, Amaro. Adeltrudes, quem viu pela primeira vez besouro? João Eudes também já jogou muita capoeira lá em Angico. Besouro de Santa Amaro. Mas venha cá pra conhecer. Besouro de Santa Amaro. Venha cá pra conhecer. Besouro de Santa Amaro. Venha cá pra conhecer. Besouro de Santa Amaro. Muito obrigado. Eu nasci em Santo Amaro, lá em cima no Bonfim, entre o rio Subaé e o rio Sergipe-Mirim. Eu nasci em Santo Amaro, lá em cima do Bonfim, entre o rio Subaé e o rio Sergipe-Mirim. Eu nasci em Santo Amaro, lá em cima no Bonfim, entre o rio Subaé e o rio Sergipe-Mirim. Eu nasci em Santo Amaro, lá em cima do Bonfim, entre o rio Subaé e o rio Sergipe-Mirim. Eu nasci em Santo Amaro, lá em cima do Bonfim, entre o rio Subaé e o rio Sergipe-Mirim. Eu nasci em Santo Amaro, que bonito. Lá em cima no Bonfim, entre o rio Subaé e o rio Sergipe-Mirim. Eu nasci em Santo Amaro, lá em cima do Bonfim, entre o Era rio bom. Subaé e A o gente rio suava pra tomar Sergipe-Mirim. banho no rio Subaé Eu nasci em e Santo atravessar Amaro, pra lá em cima do Icataraçá, Bonfim, lá no entre pasto o de seu rio Caetano. Subaé e o rio A nossa mãe Sergipe-Mirim. fazer Eu doce nasci em Santo de Amaro, geleia de lá em Araçamirim. cima do Bonfim. Isso sem contar as carreiras que a gente levava quando ia roubar cana dos canaviais. Eu nasci em Santo Amaro, lá em cima do Bonfim, entre o rio Subaé e o rio Sergipe-Mirim. Eu nasci em Santo Amaro. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença de todos, a paciência e a boa vontade de ter vindo e nos aplaudir. E quero uma salva de palmas para os músicos Alexandre Vieira, Paulo Muti, Valnei, Raquel Vieira, Ricardo, Humberto e Paulo Cedrais. Muito obrigado por tudo.